Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar sobre um livro que está sendo relançado na editora Pensamento, que está tentando resgatar algumas obras clássicas do passado que hoje estão esgotadas, que a gente só encontra em sebo. Algumas delas complicadíssimas, porque acaba que o preço se torna absurdo, né, para se conseguir hoje, porque justamente estão raras. Se a livraria percebe essa raridade do livro, ela acaba botando para quebrar no preço. Quando não percebe, se a pessoa for rápido, ela consegue até comprar o livro por um preço mais barato. Eu já tive até a experiência de conseguir livros assim, de pessoas que não tinham percebido o preço, e aí veio a informação de que extraviou, etc. E eu percebi claramente que quando eu insisti que estava querendo, né, que era porque a pessoa percebeu que o preço estava muito abaixo e cancelou a venda. E isso realmente é algo que é interessante a gente ficar atento. Então o livro é exatamente esse livro, Saturno, de Liz Green. A autora dispensa comentários, vocês já devem conhecer, né? Aqueles que estudam astrologia, se não conhecem, precisam conhecer urgentemente. Tem um outro livro dela que recentemente foi relançado também, aliás, dois dela, né? Que é Os Astros e o Amor, e também agora a Astrologia e Destino, né? Então, podemos até fazer um vídeo falando um pouquinho desses dois livros e os seus relançamentos, mas esse foi um livro que eu gostei muito de ter percebido esse relançamento, porque é um livro que não pode faltar na biblioteca dos estudiosos de astrologia, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro, então, logo depois da nossa vinheta. Bom, como eu disse a vocês, esse livro, ele é um livro clássico, importantíssimo, que eu trouxe aqui a versão anterior, né, que é também da editora Pensamento, mas antes com a capa mais simples, assim, né, que era o padrão que existia na época, sem muito capricho e tal, dentro de uma linha editorial mais dos anos 70, 80, 90. Aí nos anos 2000 começou a ter um padrão melhor, né, e tal. Mas esse é um livro, como eu disse, é muito importante porque a gente sabe que Liz Green já é consagrada como uma das excelentes autoras de astrologia, porque ela, além de tudo, é terapeuta junguiana e aplica, até hoje está viva, inclusive, né? Ela aplica suas teorias, né, obtidas através da prática como terapeuta, né, e também usa a astrologia, né, na sua terapia. Então ela consegue fazer uma conexão muito forte como uma pessoa que tem habilidade tanto numa área como na outra. Então, às vezes as pessoas são mais fortes na astrologia e não estudam tanto a psicologia junguiana, outras estudam muito a psicologia junguiana e têm pouco conhecimento de astrologia, mas ela tem um conhecimento muito bom dos dois, então por isso que ela realmente consegue fazer uma síntese perfeita. Então várias obras dela mostram isso, e ela disse que não poderia faltar um livro, um tratamento mais aprofundado de um livro que era de Saturno, porque Saturno, né, é um ponto mais importante da terapia, segundo ela. Na verdade, é o planeta que vai mostrar para a gente informações muito importantes para a nossa transformação, para a nossa modificação interna, para aquilo que precisa ser trabalhado, exercitado, aprendido por nós. Então ela associa até ao mito da Bela e a Fera, mostrando que a fera é sempre essa representação de Saturno, porque é como se fosse uma coisa que fica mal vista por nós mesmos, né, dentro de nós, e que precisa ser trabalhada, precisa de uma ação contínua, né? Então por isso que Saturno é visto como o senhor do karma. Karma é ação, então a gente precisa realizar uma ação sobre aquele tema em especial que o Saturno está realçando no nosso mapa, né? E lembrem que quando eu falei da Bela e a Fera, na verdade, a Bela consegue aos poucos perceber o que há de bom na fera e trabalhar isso vai sendo ao longo
do conto de fadas vai sendo mostrado, mas isso também lembra a gente a sombra, né? Porque é uma coisa que ela associa o tempo inteiro também como terapeuta junguiana, que é o trabalho da sombra que nós temos dentro de nós, aquilo que nós temos, às vezes, como considerado como negativo, como aquilo que a gente ainda tem dificuldades, como a gente fica tímido em determinada coisa, se atrapalha todo em determinadas áreas, porque é a nossa sombra que precisa ser trabalhado, que precisa ser desenvolvido. Se for considerar dentro de um âmbito reencarnacionista, pode ser que seja algo que a gente não trabalhou muito em outras encarnações, ou que a gente teve deficiência no passado, em muitas e muitas encarnações, e está precisando agora aprender, ou pode ser uma coisa que é fruto de uma ação contínua, muito intensa no passado. Pessoas que guerrearam muito, por exemplo, aí se tornam pessoas agressivas também hoje, não conseguem trabalhar essa serenidade, enfim. São exemplos possíveis e que a gente vai encontrar em Saturno, né, um caminho interessante. Ela também desmistifica aquela ideia de Saturno sempre como uma coisa negativa, porque ele assim, tem associado a ele o mito do grande sábio, né? Então, o grande sábio é aquele que tem a sabedoria, que está associado ao tempo também, porque na filosofia, na mitologia grega, ele é Cronos, né? Saturno na mitologia romana e Cronos na mitologia grega. Então, está associado ao tempo, está associado à possibilidade de a gente aproveitar as experiências passadas como caminho para o crescimento, e até pegar as experiências passadas, muitas vezes vistas de maneira pejorativa e negativa, e perceber o lado bom delas, perceber que existe um germe positivo ali dentro de algo que pode ser entendido na sua origem e trabalhado, e a gente tem uma certa autoindulgência para perceber que aquilo ali não é assim motivo para se auto-recriminar, se auto-punir ou se considerar dentro de uma baixa de autoestima em relação a determinadas coisas que parecem não ser muito positivas. Então, a gente entendendo dentro da perspectiva alquímica, né, que é aquela ideia da nigredo ser aquela parte escondida da luz, aquela parte escura, lembrando sempre, né, que eu gosto sempre de dizer que nigredo aqui, o negro e tal, não tem nenhuma conotação racista, porque está se falando da cor mesmo. Preta é a cor branca da luz e a cor preta da ausência da luz, né? Então eu quero sempre frisar isso para que entendam que se teve alguma conotação no passado desse tipo, aqui o que está sendo falado é dentro do âmbito psicológico mesmo. Então, assim, a nigredo é aquele momento em que a pessoa, não se considerando luminosa, não se considerando uma pessoa, digamos, evoluída, ela vai encontrar sempre os pontos negativos dela. Algumas vezes ela vai fazer até, isso pode acontecer, né, a depressão, ou pode acontecer o contrário, ela esconder, e isso também é a sombra no nível mais profundo. Você obscurece aquilo, esquece aquilo para poder não sofrer, porque é alguma coisa que ainda precisa ser mais trabalhada. Então isso vai aparecer muito no mapa, na posição em que Saturno ocupa no mapa. Então, eu dei uma parada aqui para poder procurar o meu caderno com o meu mapa manualmente feito. Então eu estou querendo mostrar aqui que o meu Saturno está em peixes, né? Tá vendo, né? Minha Lua em Capricórnio. Então, por que é interessante pensar no Capricórnio aqui? Porque é justamente o signo regido por Saturno. Então veja que o Saturno estando em peixes, de alguma forma, me faz trabalhar um pouco a parte minha religiosa e de espiritualidade, né, diferente, de forma diferente dessas que a gente consegue ver por aí, porque eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu sou uma pessoa espiritualista, mas não religiosa. Tão religiosa assim, né? Não considero muito positivo esses aprisionamentos, esses dogmas religiosos. Acho interessante, acho importante, os ritos são importantes. Inclusive eu estou preparando agora um material que é sobre ciência dos sacramentos, e que eu fiquei encantado com informações sobre isso. Fiquem atentos aí para um vídeo que eu vou preparar, que ainda estou fazendo para uma palestra que eu pretendo dar, se possível, na Sociedade Teosófica do Brasil.
É porque eu acho que vai atingir um número maior de pessoas que talvez não conheçam tanto esse livro do Charles Leadbeater, né? Mas assim, eu entendo que existe um lado espiritual muito forte, presente nos rituais das igrejas, nos rituais das várias religiões, né? Mas aí me interessa muito mais esse aspecto científico, esse aspecto filosófico, do que propriamente o aspecto religioso presente neles. Gosto de extrair do aspecto religioso o psicológico que tem nele, né? Mas não como algo assim, como um ritual pessoal, tal. Então isso é uma coisa que acontece comigo e emocionalmente o fato de eu ter a Lua em Capricórnio também me faz com que, por exemplo, eu não chore. Isso não é uma coisa positiva, eu tenho que trabalhar. Então é interessante a gente entender como Saturno nos mostra elementos importantes da nossa vida, né? Eu, quando tenho alguma emoção muito forte, a não ser que seja muito forte mesmo, né? Daquelas que abalam mesmo as estruturas, eu aí verto lágrimas, etc. Quando eu era pequeno, eu até sentia mais isso, sentia mais a expressão da tristeza brotando. Com o passar do tempo, isso foi diminuindo um pouco, e eu sinto aqui nesse chakra, o chakra laríngeo, né? Que é um chakra da criatividade, um chakra que eu também trabalho muito, uso muito no processo criativo, por ser também leonino, né? Tem a ver com a criatividade, tem a ver com a minha profissão de arquiteto, etc. Mas é interessante perceber como eu preciso soltar, porque eu sinto que ainda tem alguma coisa presa nesse chakra, que é o que eu preciso trabalhar, e é o chakra que eu estou usando nesse momento para falar com vocês, para me comunicar, né? E ouvir as vozezinhas do interior que vão me dizer, porque tem a clareaudiência a clareaudiência e a possibilidade de falar, de transmitir pela criatividade, que esse chakra está relacionado. A clarividência está associada a esse de cá. Então ele está associado ao som, né? E à criação, à criatividade, às vibrações, etc. Então é interessante a gente perceber como o planeta Saturno está assim, dentro de uma perspectiva importantíssima na nossa vida e no entendimento do que a gente precisa trabalhar, no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento evolutivo, nas ações que a gente precisa realizar no mundo e nas coisas que vêm do passado também como experiências, né? Então não deixem de ler, de procurar esse livro, né? Não estou ganhando nada com isso, não é propaganda paga, mas eu estou recomendando como alguém que estuda o assunto e que gosta também de pesquisar sobre astrologia. Não sou astrólogo, sou apenas um pesquisador estudioso, ainda tenho muito que aprender e acho que este livro é um dos que ajuda muito a gente. Ele passou por uma revisão, sim, algumas coisas foram atualizadas, né? Não pela autora, mas pelos editores, e recomendo que vocês vejam esse livro, leiam esse livro, tá certo? Se gostaram desse vídeo, por favor, deem o like de vocês, tá? Marquem aí o sininho para poder receberem outras notificações de outros vídeos como esse. E se inscrevam no canal, porque teremos assuntos como esse direto aí para vocês, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.